Essa aula de artes é para eu fazer a leitura dessas páginas aqui que já foi compartilhada com vocês, onde inicia a segunda unidade dos nossos estudos de arte. Fala sobre a máquina de ilusão, fazendo uma referência, nesse caso aqui, ao cinematógrafo, que foi uma invenção dos irmãos Lumière, e que essa invenção acabou dando origem ao cinema. Então eu vou apresentar para vocês aqui o conteúdo da página 32 e 33. Farei a leitura sobre os irmãos Lumière e o cinematógrafo. Indicarei, como já indiquei, mas farei uma amostra rapidamente, da chegada do trem na estação, que é considerado o primeiro filme já reproduzido pelo ser humano. Falarei um pouquinho mais sobre essa atividade, que eu já pedi essa atividade para que vocês fizessem, é chamada Sequências de Planos de Aproximação, e concluirei com o cinema mudo, que é o tema 2, que inclusive é sobre o cinema mudo, o filme que eu fiz para vocês no começo dessa aula de artes. Então vamos lá. Então essa foto aqui, onde nós podemos ver uma cápsula aqui, uma nave que viajou da Terra até a Lua. É um filme chamado A Viagem à Lua, foi feita pelo Georges Méliès, e isso foi feito em 1902, no começo do século XX, quando o Georges Méliès, ele descobriu, na verdade ele foi convidado pelos irmãos Lumière para fazer uma apresentação, enquanto os irmãos Lumière apresentavam o cinematógrafo, e apresentou esse filme aqui chamado A Chegada de um Trem na Estação. Já já eu falo sobre ele. Então o Georges Méliès, ele ficou maravilhado, apaixonado pelo cinematógrafo e quis comprar a invenção. Só que ele não foi comprado, mas eu não vou entrar em detalhes porque eu já enviei um vídeo explicando sobre isso. Então o Georges Méliès, ele fez mais de 500 filmes, e o mais famoso é esse daqui, ó, A Viagem à Lua, que foi feito em 1902. Eu vou mostrar para vocês aqui um trecho desse filme. Olha lá, ó. A Viagem à Lua, de Georges Méliès, e foi gravado lá em Paris. Então eu também já enviei para vocês esse vídeo aqui. Quem assistiu, quem teve a oportunidade de assistir, muito bem, e quem ainda não assistiu, é bem recomendável que vocês assistam aqui. Vejam aqui as pessoas da época. O filme conta as pessoas da época querendo ir da Terra até a Lua. E eu só quero mostrar aqui para vocês no minuto 6, olha lá, ó, mostrando justamente quando a cápsula chega na Lua. Tá aqui a cápsula chegando à Lua, e temos a foto, que é justamente essa foto aqui, ó. Muito criativo lá para o começo do século XIX. Então, quando a cápsula chega lá à Lua, olha lá ela chegando aqui, ó. Estão vendo? Pois é, então é sobre esse filme chamado A Viagem à Lua, de 1902, de Georges Méliès, que é essa fotografia da capa 32 e 33. Aqui fala sobre efeitos especiais, mas seriam apenas perguntas para nós conversarmos em sala de aula. Então não vou entrar no mérito da questão aqui. Já na página 34, ele vem falar aqui sobre os irmãos Lumière e o cinematógrafo. Que foi justamente a invenção dos irmãos Lumière, que são considerados os inventores do cinema, que lá no século XIX fez com que o mágico e ilusionista Georges Méliès se interessasse pela máquina, o cinematógrafo, e quando ele adquiriu a sua,
ele fez mais de 500 filmes e A Viagem à Lua é a sua mais importante. Aí isso daqui, ó, é um post de divulgação do primeiro sistema de projeção de filme feito pelos irmãos Lumière usando o cinematógrafo. Aí vejam lá o que diz, ó, cinematógrafo dos irmãos Lumière. Olha lá, pôster de divulgação do primeiro sistema de projeção de filmes dos irmãos Lumière, e isso em 1895. Vejam lá, ó. Antes, é claro que antes do Georges Méliès fazer o seu filme, até porque o cinematógrafo ele foi inventado antes da criação do filme Viagem à Lua, pelos irmãos Lumière. Veja o que diz aqui, ó. Imagine a cena de um trem chegando à estação. Estão imaginando? Hoje em dia, para nós imaginarmos isso tanto na vida real quanto no cinema, é muito fácil, porque nós já vimos isso várias vezes. Só que imagina isso lá em 1895. Isso lá há 126 anos. Como foi impressionante ver um trem chegando à estação. Nunca ninguém tinha visto isso numa tela de cinema. Pessoas embarcaram e desembarcavam, pessoas embarcam e desembarcam de seus vagões. E isso é que esse filme aqui, esse pequeno filme, muito curto, vou mostrar para você já já, menos de 2 minutos, mostrava. Era um trem chegando à estação, onde pessoas embarcavam e desembarcavam de seus vagões. Essas são as imagens mostradas no filme A Chegada de um Trem na Estação, de 1895, ou seja, há 126 anos atrás, produzido pelos irmãos Lumière. São apenas, olha lá, menos de 1 minuto, 55 segundos de filme que, juntamente com mais outros novos filmes curtos, foram exibidos por eles em Paris, no dia 28 de dezembro de 1895. Olha lá, quase final do ano. Vou mostrar para vocês agora um trecho desse filme A Chegada de um Trem na Estação. Esse é o filme que foi mostrado lá em 26 de dezembro de 1895, A Chegada de um Trem na Estação. Quando foi exibido isso daí, as pessoas saíram de frente da tela, porque nunca tinham visto isso antes na vida. Então foi esse apenas 55 segundos de um trem chegando à estação, pessoas que embarcavam e desembarcavam dos vagões. Esse é considerado o primeiro filme exibido pelo ser humano. Ok? Vou lá, voltar. Vejam lá, a apresentação do filme do trem criou pânico na sala de exibição, pois os espectadores ainda não estavam preparados para verem a imagem em movimento, não existia isso. Alguns gritavam, outros fugiam para o fundo da sala ao verem o trem avançando em sua direção. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Olha, quando o trem vinha chegando, as pessoas saíram da frente achando que seriam atropelados pelo trem. Era a magia do cinematógrafo, uma pequena câmera que registrava as imagens e as projetava em movimento. E aqui nós temos a foto daquele vídeo chamado A Chegada do Trem na Estação, que eu acabei de mostrar para vocês. Então, esse vídeo ele mostra isso daqui, olha. Sequência de planos de aproximação, que foi a atividade que eu propus para vocês, onde vocês deveriam fazer a sequência de aproximação de vocês. Eu dei como exemplo essa atividade aqui da página 35, onde são 6 fotos que mostram a imagem, que mesmo estando parado, a sequência dela mostra ela em movimento. Olha lá, ó, o plano de fundo com a moça, as 2 cadeiras e o jardim. Na primeira foto, na segunda foto já há uma aproximação maior, onde só aparece as 2 cadeiras. Na terceira foto só aparece uma cadeira que a moça está sentando, já que o foco é a moça.
Na quarta foto já aparece a metade da moça. Na quinta foto aparece ela de busto. E na terceira o rosto, que é onde era o plano inicial de foco. E eu propus para vocês essa atividade. Eu estou aguardando ainda. Eu vou mostrar a minha. As 3 que eu postei no grupo. Na primeira eu tenho como o foco o Chewbacca. Olha lá, primeira foto, todos os personagens. A segunda eu já aproximo mais, deixo todos em evidência. A terceira eu já vou focar para o meu objeto, que é o Chewbacca aqui, ó, mostrando ele e o alvo em que ele está mirando. Aqui eu já deixo somente eles dois. Na quarta foto, somente eles dois em evidência. Aqui praticamente só ele e aqui o rosto, viram? Na foto seguinte, os mesmos personagens, só que agora eu mudei o foco para o Darth Vader, olha lá. Ó. Primeira foto, a segunda, veja como o Darth Vader já fica no centro. A terceira já mostra mais, evidencia mais ele e os dois que lutam com ele, agora só o que está mais próximo, aqui só ele e a última mostra ele em evidência. E eu usei também os pequenos frascos de perfume aqui e o meu foco era o Palmeiras, que está lá no fundo, ó. Mas veja que à medida que eu vou aproximando, ele vai ficando no foco, até que na sexta eu tenho só o frasco do Palmeiras. Viram como essa sequência, esse plano de sequência, não precisa fazer só com pessoas, dá para fazer com brinquedo, com boneco, nesse caso aqui eu usei o perfume. Pois é, então aqui no exemplo do livro tem uma pessoa, que é mais fácil de fazer. Quando vocês forem fazer, vocês podem usar o irmão de vocês, a mãe, o pai, ou se não quiser pode ser um brinquedo, etc. Mas tem que estar parado para justamente aparecer essa sequência, que é a sequência da atividade, tá? E agora aqui nessa página aqui que fala sobre o cinema mudo, que explica o cinema mudo, ele vai mostrar justamente como era o cinema lá no começo. Ele explica o vídeo que eu postei para vocês no começo dessa aula. Vejam lá, ó, cinema mudo. Observe a cena. Vejam que a cena aqui tem uma grande tela sendo projetada aqui pelo um cinematógrafo jamais aprimorado, só que ainda em preto e branco. A plateia, todos têm que estar em silêncio e esse hábito de se manter em silêncio dentro das salas de cinema se perdura até hoje por causa desse momento inicial, onde vocês estão vendo lá, não existia a fala, ainda não fazia parte do som, e veja que tem músicos aqui, onde eles assistiam, olhavam também a cena, e quando o filme mostrava uma cena triste, eles faziam uma melodia triste. Quando mostrava uma melodia alegre, quando mostrava uma cena alegre, eles faziam uma melodia alegre. E assim era feito o cinema. Como vocês viram no filme que eu fiz, onde eu falo, e somente depois que vem a fala mostrada em uma... seria em um frame. E tem uma pergunta aqui, ó. Onde essas pessoas estão? São duas perguntas, aliás. O que elas estão fazendo? Que tem um espaço aqui para vocês responderem. O objetivo é eu ler e explicar para vocês, dar mais esclarecimento sobre esse texto aqui. Vejam lá, ó. Nos primeiros anos depois da invenção do cinema, ainda não havia tecnologia para a gravação de sons. Estão vendo aí? Já havia o cinematógrafo, que foi inventada lá em 1895 pelos irmãos Lumière. Só que ela só gravava uma sequência de imagens que depois, girado a manivela, fazia o filme dar movimento às imagens, só que não capturava o som. É o que diz aqui, ó, nos primeiros anos depois da invenção do cinema, ainda não havia tecnologia para a gravação de sons. Por isso, os filmes eram mudos. Daí o título, O Cinema Mudo. E o grande especialista em fazer cinema mudo foi o Charlie Chaplin, um vídeo que eu mostrei para vocês. Bora lá. Ou seja, não tinha diálogos gravados nem trilha sonora.
Assim, as cenas eram acompanhadas por músicos que tocavam uma trilha sonora. Como eu falei para vocês aqui, ó, os músicos aqui observam a cena e tocam a trilha sonora. Na tela, entre algumas cenas, apareciam textos contendo diálogos, como no meu vídeo que eu fiz para vocês. Vou mostrar. Vejam aí, ó, que eu falo, não é gravado o som, mas aparece depois o que eu falei, ó. Meu bom dia a todos vocês, alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais um dia de aula. E escutem ao fundo um instrumental que eu coloquei. Viram? Era dessa forma que acontecia. Vamos ler aqui o último parágrafo. Em alguns países foram experimentadas outras maneiras de compensar a falta de diálogos gravados. No Japão, por exemplo, fala aqui do Japão, haviam atores nas salas de exibições chamadas bensis. Esses atores eram chamados assim. E qual era a função deles? Eles ficavam lendo, fazendo as leituras dramáticas aqui, ó. Esses autores faziam as leituras dramáticas acompanhando a exibição do filme, enquanto a música era tocada. É como é feito hoje em dia nas dublagens. Os filmes que são gravados, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o diálogo é em inglês, quando chega no Brasil, eles contratam atores para fazer a dublagem. Eles ficam olhando para a tela e acompanham o movimento labial do ator principal e aí fazem as falas em português. Era desse modo que lá no Japão, os chamados bensis, que eram atores que faziam essa leitura ao mesmo tempo em que o vídeo estava passando. E ao fundo tinha o fundo musical também, ok? Então essa é a aula de artes de hoje. Eu não vou passar nenhuma atividade desta aula porque eu estou aguardando aqui, ó, essa atividade aqui de vocês sobre sequência de plano de aproximação. Tá certo? É isso.